Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai apresentar para vocês a primeira fase modernista, que é a prosa, poesia, desculpa. Vamos começar. Bom, primeiro contexto histórico. Nesse período, o Brasil estava passando pela República Velha, que era quando São Paulo e Minas se revezavam no poder. Por que São Paulo e Minas? Porque eles eram as cidades mais economicamente desenvolvidas da época, no Brasil. A República Velha terminou quando Getúlio Vargas entrou no poder com um golpe de Estado. Também é importante ressaltar a quebra de valores de Nova York de 1929, que ocorreu por conta dos investimentos na Bolsa de Nova York. E com essa quebra, o Brasil sofreu uma crise na economia cafeira. Então, esse período trouxe uma grave crise para o Brasil. Aqui no contexto literário, eu coloquei a Semana da Arte Moderna por último, mas eu queria começar com ela primeiro. Ela realizou-se no dia 11 de fevereiro e foi até o dia 18 do mesmo mês de 1922. Era um evento que reunia um grande número de artistas, de escritores, que eles procuravam fazer um novo estilo de literatura, que era o modernismo. Então, o modernismo surgiu aqui, tá bom? Surgiu. O surgimento. Aí vocês perguntam, mas o que estava acontecendo no Brasil antes do modernismo, então? Eram as chamadas vanguardas. As vanguardas europeias, elas vieram para o Brasil, então foi uns estilos que vieram para cá, e que os artistas, eles se inspiravam muito nas vanguardas. Então, os textos deles, eles tinham muita métrica, rima, a linguagem era muito rebuscada, então eles demoravam para escrever os textos, eram pensados, ficavam dias lá escolhendo a palavra certa para usar. Isso eram as vanguardas. E nessa semana, os artistas procuravam romper com isso. Tipo, acabar com esse negócio de seguir outros países. Eles queriam uma coisa que fosse do Brasil. Uma coisa própria, uma identidade nacional. Então, artistas como Manuel Bandeira e Villa-Lobos estavam nesse evento. O Manuel Bandeira, ele escreveu um texto chamado Os Sapos, que ele criticava o parnasianismo, que é uma das vanguardas. O Villa-Lobos, ele apareceu de chinelo no evento, porque ele estava com um carro no pé. Ele dizia que é porque ele era futurista, que ele estava de chinelo, mas não era. E o povo vaiou as apresentações, o pessoal não gostou, eles ficaram inconformados com a rebeldia dos artistas, dos escritores. Para eles é inaceitável isso. Porque pensa, para uma sociedade que está super acostumada com aquele negócio tudo certinho, aquela métrica certinha, rima, e agora vem um cara que começa a criticar, eles não gostaram, A reação do público foi negativa. Então, agora algumas características aqui. Por que a gente colocou liberdade? Porque eles utilizavam versos livres. O que são versos livres? É uma escrita que não é linear. Ela começava, por exemplo, um texto começava aqui, ia para lá, voltava para cá, não rimava, a linguagem ela era popular, tinha palavra escrita errada, tinha muita gíria, palavras de outras localidades eram comuns. E era quebra com as vanguardas, tá? Aqui a gente colocou vanguardas, mas na verdade era quebra. Rompimento com as vanguardas. Nacionalismo. Nesse momento surgiram movimentos de luta, de protesto contra as vanguardas, contra essa coisa de vamos seguir o europeu. Não, a gente é bom do jeito que a gente é. E a gente tem que criar uma coisa nossa, uma personalidade própria. Então, os movimentos também, eles difundiam uma ideia mais nacionalista, uma ideia mais livre, de um texto livre. Porque o texto era deles, eles escreviam como queriam. Tanto que também havia muita presença da crítica nos textos, da sátira, Eles eram muito irônicos nos textos, criticavam abertamente a população, o governo, tudo. Eles criticavam. Tá bom? Então, essa foi a primeira geração, espero que vocês tenham entendido. Até mais! Pessoal, então, agora a gente vai começar uma nova etapa e eu vou falar aqui dos principais autores da primeira fase e eu vou citar algumas das obras, as principais, porque como vocês podem ver, tem várias obras e vários autores
Então eu peguei os que não tinham mais cobrados, mas eu selecionei aí 2 autores para apresentar para vocês, tá bom? Aqui a gente tem o Mário de Andrade. Podem ver? O Mário de Andrade, ele tem traços nacionalistas fortes, assim como todos os escritores vão apresentar traços nacionalistas presentes. Mas o que o Mário de Andrade tem que os outros períodos da literatura não tinham? O Mário de Andrade, ele vai apresentar muito o índio, certo? Então aqui a gente encontra em Macunaíma a presença do índio. E em Pauliceia Desvairada, ele destaca muito a cidade de São Paulo, tá? Porque ele era apaixonado pela cidade de São Paulo e ele gostava muito do local e escrevia muito isso em seus textos. Pode notar isso em seus textos. Já o Macunaíma, ele vai contar a história de um índio. Então, ó, um traço nacionalista que a gente vê aí, o índio, certo? A representação do Brasil, do povo brasileiro. O índio, eu acho que ele é um dos elementos que mais representam a nossa nação, porque nenhuma outra nação tem um índio como característica. O Brasil tinha um índio antes da colonização. Essa terra era do índio. Então o índio é brasileiro, né? Aqui a gente vê um índio retratado de uma forma diferente. Por quê? Porque, por exemplo, José de Alencar, ele mostrava o índio como um ser idealizado, como um ser perfeito. Mas já que a gente está falando do modernismo, a gente vai perceber que o índio, ele é retratado de uma forma diferente. Então, o que esse índio tem que os outros livros de Alencar, entre outros, não tem? Que, por exemplo, aqui no Macunaíma, ele vai mostrar um índio dessegrado. O que quer dizer isso, dessegrado? É uma pessoa que ela não vive com regras, nem moral, quer dizer, as atitudes deles eram imorais. Então você vê que no romantismo, eles até tratavam o índio, mas o índio, ele era o quê? Um ser moral, um ser perfeito, um ser que, aos olhos da sociedade, era perfeito, certo? Igual na obra Iracema. Já na obra do Mário de Andrade, esse índio é totalmente oposto. Esse índio, ele não é moral, ele não é perfeito, ele não é um herói, entendeu? Então, ele é totalmente diferente dos outros. E assim, a gente também vê que com essa representação, ele não quer criticar o nosso país. Até porque a gente está falando de pessoas totalmente nacionalistas. Então, se ele é nacionalista, como ele vai criticar o Brasil? Certo? Ele é nacionalista, ele não vai criticar o Brasil. O que ele vai fazer é reconstruir os elementos do Brasil. Então percebe a diferença, ele não está criticando o índio, falando que o índio não é bom, pelo contrário, o nacionalista ele quer ressaltar. Então justamente ele criou um índio dele, na concepção dele. E é isso que os escritores modernistas fazem. Eles reconstroem, eles colocam a visão deles aqui. Então, é o meu conceito, a minha opinião, eles não ligam para padrão, eles não ligam para se está certo, se está errado, é a minha concepção. Certo? Aqui eu também coloquei Manuel Bandeira, eu dei uma enrolada no vídeo, então eu não sei se já teve de falar muito de Manuel Bandeira, mas os seus principais traços são a saudade, o saudosismo, o memorialismo, e o Manuel Bandeira tem uma pegada mais melancólica, quer dizer, até um pouco simbolista, a gente pode chamar assim, porque ele fala muito da saudade da infância, da saudade do passado, como se tivesse algo lá atrás que é melhor do que no presente. Então, essas são as características principais do Manuel Bandeira. E se perguntarem as características principais do Mário de Andrade, é o nacionalismo, a sua paixão por São Paulo, a ironia, eu esqueci de ressaltar isso, mas Macunaíma, o seu livro, ele é irônico, a linguagem é formal, mas você vê que ele tem um tom de ironia, ele tem um tom de sarcasmo, ele está meio que fazendo uma crítica às entrelinhas, não uma crítica ao índio, mas ele só é irônico, ele não é bem crítico, ele é mais irônico, mais sarcástico, porque os escritores nacionais desse período, eles são assim, eles utilizam do humor nas suas poesias, e muitas vezes esse humor pode ser mal interpretado, mas é apenas um modo que eles têm de escrever suas poesias.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que a gente conseguiu destacar bem as qualidades e os prós e os contras. Espero que vocês tenham uma boa videoaula para o estudo de vocês e um beijo.